O povo apostólico é chegado a hora. Vamos viver pela fé. Vamos marchar para Jesus. Eu vou viver pela fé. Eis-me aqui para te servir. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Matheus Bartel, vocês me conhecem muito bem. Aí esse é mais um Quem Fala Autoridade. Nós tivemos por mais de 30 dias aí sem nenhum programa, mas retornamos agora num momento muito especial, né? No momento onde teve a 12ª Conferência de Saúde no município de Pelotas, minha terra, terra que amo, está aqui no peito, ó, a câmera não vai conseguir focar bem. Para quem não sabe, dia 7 de julho é um dia muito especial na minha vida e na vida de todos os peloteiros. Por que eu estou falando com o microfone? Porque até onde eu sei o áudio ficou um pouquinho melhor. E se o áudio ficou um pouquinho melhor, vamos começar a usar. Mas nessa entrevista a gente infelizmente não teve como usar. Porém, nas próximas, quem sabe a gente vai usar e tá aí o áudio vai ficar um pouco melhor. O nosso objetivo é sempre trazer uma autoridade aqui para falar. Porque a autoridade é um entrevistado, não um entrevistador. Por isso o nome, quem fala é a autoridade. Bom, mas sem mais delongas, vamos para as entrevistas, porque a gente tem novidades. Qual é a novidade? Primeiro que nós tivemos uma grande entrevista durante a conferência, antes da conferência também, né, com alguns líderes daqui de Pelotas, líderes que são conhecidos em âmbito estadual, né, o Márcio Torma, a Janaína, que é presidente do nosso Conselho Municipal daqui de Pelotas, né? Nós temos entrevistas aí nos próximos programas que vai ser com a Paula Mascarenhas, também temos nos próximos programas já certo a entrevista da deputada Anne Ortiz, que é a deputada Anne Ortiz, que é uma grande lutadora aí pelos direitos da mulher, a inclusão, melhor falando, da inclusão da mulher na política, né? E tem outras novidades que no próximo programa eu vou estar falando. Antes de eu ser criticado, e antes de vocês me perguntarem, é verdade. No último programa eu disse que falaríamos aqui sobre reforma política. Eu prometi, mas não cumpri. Tentei falar com alguns líderes políticos, mas infelizmente esses líderes não se dispuseram por motivos de agenda. Bom, enfim, o que interessa é que o Quem Fala Autoridade voltou e com muito mais autoridades, participando, com pessoas nos ajudando. E isso é o que faz esse programa crescer, voltar, não desistir. Eu confesso a vocês que por um determinado momento eu pensei em acabar com essa ideia. Mas, diante de algumas pessoas que me ajudaram, que estão me ajudando, nós também não podemos parar. Porque o Quem Fala Autoridade fala a verdade, vai falar com aqueles que estão dispostos a falar sobre o assunto do momento. E nós, para não perder a deixa, porque todos sabem que a minha luta ela é muito mais voltada para a área da saúde, é óbvio que eu não ia poder perder a cobertura da Conferência Municipal daqui de Pelotas. Convido vocês a assistirem esses vídeos, essas entrevistas, e é claro, eu preciso da opinião de vocês. Curtam lá no Facebook do Quem Fala Autoridade, entrem no YouTube, deixe lá sua sugestão de como melhorar esse programa para que venha a ser um programa consolidado. E vocês, meus amigos, é que vão me ajudar nisso. E eu conto com a ajuda de vocês para tal. Vamos lá? Vamos assistir a filmagem? Deixa eles falar, eu já falei demais. Voltando, Quem Fala Autoridade, vamos lá. Com mais uma entrevista na Conferência de Saúde de Pelotas, aqui com o Jurandir, né? O Jurandir, ele que é do PSOL, é um cara que está voltado para as questões da sociedade, principalmente, né, no controle social. Universitário ainda? Já é formado, viu? Eu estou atualizado. Mas o assunto hoje é conferência, né? Mas não podendo fugir de outros também. Jurandir, primeiramente agradecer por essa oportunidade, te agradecer por estar já dentro de concedendo essa entrevista, depois de tantas tentativas e nunca achava que o horário meu. Mas o que tu espera da Conferência de Saúde? O que tu espera das propostas que virão? Sabe? Na tua visão, tu acha que o município vai levar para frente essas propostas que vão sair da Conferência de Saúde? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, os espaços de controle social devem ser desenvolvidos e o poder público tem a obrigação de respeitar aquilo que é decidido, aquilo que surge como demanda dos espaços de controle social, não só na área da saúde, como tantos outros que a gente tem na sociedade. Especificamente da Conferência de Saúde, eu espero, em primeiro lugar, que as pessoas tenham direito, a população política, a população, tanto os usuários quanto os trabalhadores,
de expor aquilo que são os problemas mais evidentes que elas enxergam no sistema de saúde da nossa cidade, assim como que esses problemas sejam minimamente resolvidos ou que se busquem alternativas para a resolução desses problemas por parte do poder público. Lamentavelmente, na minha opinião, esses espaços de conferências, conselhos, que são espaços tão importantes, em muitas oportunidades eles são esvaziados. Não é tanto no caso da conferência que a gente tem uma participação muito interessante da população, o auditório que está lotado e tudo mais. Parte desse esvaziamento, na minha opinião, ele está vinculado com o fato de que esses espaços são desrespeitados em regra pelo poder público. Ou eles são espaços para autoridades falarem e não para a população falar. E eu acho que justamente precisa ser invertida essa lógica. Inverter essa lógica é um esforço que o poder público precisa fazer. Levando em consideração, hoje muito se fala também em reforma política e muito se fala naquela questão de melhorias, né, do sistema público de atenção básica. E quando eu falo atenção básica, eu não falo só da saúde, eu falo também, por exemplo, da assistência social, da educação. Recentemente, Pelotas passou por uma aprovação do Plano Municipal de Saúde. Então, de educação. Eu participei ali, acompanhei direto, tu estavas lá, né? Mas tendo em vista essa proposta hoje de reforma política que se fala muito, né? Já teve também aquela aprovação da mudança da lei que agora vai passar para 5 anos, não mais 4 anos. Como é que tu enxerga essa reforma política? O que tu espera de concreto, assim, que vai ser benefício para o cidadão? Correto. Em primeiro lugar, eu acho que tem uma diferenciação que precisa ser feita, que é muito importante, que é a reforma política que o Congresso Nacional está executando, que o Congresso Nacional está debatendo, que eles estão implementando reformas políticas, é algo muito diferente daquilo que é o anseio da população sobre a reforma política. Essa é uma definição que me parece fundamental, porque as pessoas, de fato, se a gente for conversar nas ruas, nos bairros, as pessoas que estão nos assistindo agora, elas certamente têm um anseio e percebem a necessidade de uma reforma política. Agora, o nosso Congresso Nacional está virado de costas para a população. Isso é um fato lamentável e, na minha opinião, inquestionável. Tanto é assim que determinadas medidas que são muito apoiadas pela população, elas não são aprovadas no Congresso Nacional. Por exemplo, na minha opinião, em relação à reforma política, um tema que é fundamental é o tema de não ter financiamento privado, a gente ter campanhas mais baratas. Porque se há um problema que as pessoas, que a população, certamente quem está assistindo, fica absolutamente indignado com a política, é o volume altíssimo de recursos que se gasta durante um processo eleitoral. Né? As relações que a gente chama de espúrias entre as empresas que financiam e os candidatos eleitos são um problema gravíssimo, que vão gerar tantos outros problemas relacionados à corrupção durante os anos de mandato dos políticos. Né? A população, ou seja, a população tem um anseio para acabar com essas relações desonestas entre os políticos e as empresas, ou seja, isso é uma necessidade, e o Congresso Nacional fez exatamente o contrário, que foi colocar como legalizar ainda mais as doações das empresas. Então eu acredito que o caminho para uma reforma política seja mais participação das pessoas. Eu sei que de repente quem está nos assistindo, não, mas eu não quero ficar participando toda hora, a política é uma porcaria. Eu sempre faço o mesmo apelo. Quanto menos a gente participar, quanto mais a gente deixar para quem usa gravata, para quem está lá em Brasília, nos enganando na maioria das oportunidades, mais eles tomam conta, pior vai ficar a nossa situação. Então a gente tem que participar não só dos processos eleitorais. É evidente que o processo eleitoral é muito importante, porque é no processo eleitoral que a gente vai definir quem são os deputados federais que vão lá votar a reforma política. Agora, não é o nosso único espaço de participação. O processo eleitoral tem a conferência, tem o Conselho Municipal de Saúde, de Transporte, de Educação, tem diversas reuniões que a gente pode desenvolver nos bairros, nas escolas, nos nossos locais de trabalho, nas universidades, enfim. Né? Eu acredito que... Tem as comissões também na Câmara de Vereadores, que é dever do cidadão ir lá nas comissões, né? Comissão de Educação, Comissão de Saúde, né? Eles podem acompanhar, é outro caminho. Desculpa te cortar, mas é um exemplo. Lógico, não, mas tem inúmeros exemplos que a gente poderia dar. A questão é interessante para quem controla a política hoje em dia que as pessoas se contentem em votar ali a cada 2 anos e tá tudo bem, né? Porque eles podem ficar lá fazendo o que bem entendem na grande maioria das oportunidades. Então a gente entende que essa é uma motivação que precisa ser feita na política brasileira. Enquanto a gente
tiver um Congresso Nacional de costas para a população, não atendendo aquilo que as pessoas, aquilo que são as demandas reais da população, aí vai ficar realmente muito complicado. Eu acho que essa é uma realidade que, primeiro, precisa ser mudada, e eu acredito que quem está nos assistindo concorda que ela precisa ser mudada, só que eu tenho uma esperança, que não é uma esperança daquelas esperanças que a gente tem que não são irrealizáveis, algo que a gente fica esperando, é algo que eu acho que a gente precisa executar e que, para além de ser necessário modificar, é possível modificar, desde que a gente se organize, desde que a gente participe, desde que a gente cobre dos eleitos aquilo que são os seus compromissos apresentados nos processos eleitorais. Uma das coisas que eu até ia comentar contigo, e acho que a sociedade, tendo em vista essas situações, essas transformações que se tem, essa carência de reforma política, só para comentar, tem um vereador aqui da cidade, e eu posso falar o nome dele tranquilamente, Marcos Cunha, ele apresentou uma proposta de lei, um projeto de lei, que foi vetado pelo nosso governo municipal, onde dizia assim, o candidato que recebeu aqui do município incentivo privado, ele não poderá mais, na lei municipal, onde ele não poderá mais se candidatar a licitações. Hoje não. O financiador. Exatamente, o financiador não poderia. Podia ser qualquer outra empresa, menos aquele que financiou o político, que já é uma maneira de ter uma reforma municipal, onde iria também já acabar com essas grandes situações que tem alguns partidos políticos. Pois o que o nosso gestor fez? Vetou. Depois encaminhou para o Ministério Público, foi derrubado na Câmara, encaminhou para o Ministério Público, onde o Ministério também vetou. Então quer dizer, que tipo de gestão a gente tem? Sendo que uma das empresas, até um comentário para aproveitar aqui, né, que é uma indignação minha. Por exemplo, a gente está passando pela reforma do Colégio Pelotense, certo? Ali do auditório, tudo. O que acontece com essa reforma? Foi aprovado, o valor dele é orçamentado, 3 milhões e alguma coisa. A empresa que ganhou a licitação, ela investiu 70 mil no prefeito atual e ela ganhou. Essa lei iria inibir isso. Quer dizer, foi uma maneira dele ser contemplado depois do investimento. Eu acho que é nessa linha de pensamento que eu expôs, e acredito que muitos pensam da mesma forma, eu penso assim. Eu acho que o cara, ele não pode mais pensar daquela forma apenas, eu vou ganhar na base do dinheiro. Tem que pensar no que realmente o cidadão precisa. Sabe, isso é uma das coisas que me preocupa. Até fazer um comentário também, que já vi um entrevistador falar, mas é uma coisa engraçada, né? Isso é o quem fala é autoridade, é assim, é simples, às vezes acontece problema com a câmera, tudo mais. Mas uma das coisas que mais me preocupa é essa questão, onde o financiador, ele sempre é contemplado no final. Sempre vai ser. De uma forma direta ou indireta, mas vai ser. Geralmente é indireta, sem a sociedade perceber. E como tu mesmo falou, se a sociedade não buscar esses mecanismos, esses espaços que são disponíveis na sociedade através dos conselhos, comissões, associações, mudança nós não vamos ter. Isso é uma... Para finalizar, eu quero te agradecer porque tu foi um dos poucos políticos daqui de Pelotas, né? Eu vou fazer alusão ao presidente do PDT e a vice-prefeita que resolveram dar entrevista, tá? O presidente do PDT sempre foi acessível, mas a vice-prefeita até foi acessível na atual gestão, mas os outros não eram. Quando eu falava em assunto de reforma política, quando eu te convidei, eu falei, vai ter outros também. Então é um assunto difícil. Ninguém quer falar nisso, né? Poucos são aqueles que têm coragem de falar. Muito obrigado por essa entrevista. Desculpa toda essa demora que a gente teve. Não, e da minha parte eu que agradeço pela oportunidade. Eu acredito que os temas, quais sejam, mesmo os mais polêmicos, a gente precisa se posicionar em relação a eles, a gente tem que emitir opinião em relação a eles. Eu acho muito importante, inclusive, que a gente faça isso. Eu te agradeço pelo espaço que a gente poder estar conversando sobre o tema. É importante também salientar, só uma coisinha que me veio agora, que assim, muita gente queima o pessoal, mas por exemplo, tá aqui um exemplo, o pessoal, na tua figura, né, representando, está dando entrevista abertamente. Então isso é uma coisa que também muda essa visão, né? Determinados grupos políticos são chamados de radicais. Não é bem assim, muita gente não conhece e já sai rotulando porque outros grandes núcleos são rotulados. Jorge, brigadão, tá? E o Quem Fala é Autoridade continua com outras entrevistas, viu? Valeu, e aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Quem Fala é Autoridade, com a secretária de Viamão, correto? Sandra Esperotto.
é recém-possada, né? Pelo Não. PSOL, Eu já estou há 2 anos, desde o início do mandato, Desde o né? início do mandato. É, 2 anos. Mas é a primeira vez? Não, eu já fui gestora, mas não nesse município. É o primeiro mandato neste município. O município de Viamão que ela está falando pra gente. Vamos deixar claro. Secretária, tendo em vista muitos desafios que a saúde tem passado, né, as gestões têm passado, vamos assim falar, né, não só a gestão, mas o trabalhador em geral. Né? Como é que a senhora enxerga as conferências, tendo em vista que muitas propostas saem, mas muitas delas saem visando o usuário e pouco saem visando a melhoria do acesso para o gestor poder colocar em prática os recursos. Como é que a senhora vê essa situação? Na realidade, a gente tem tecnologias efetivas hoje. Acho que sim, as conferências não podem ficar no conferencismo, só gerando proposta, sem pensar mecanismos efetivos de solução. Acho que assim, os usuários, os trabalhadores, eles têm também o compromisso de pensar junto. De que forma a gente se executa? Porque eu sou antiga no processo, né? Eu brinco que eu sou pré-SUS. Eu participei de todo esse processo de transição. Ela falou que é antiga, eu sou um lambari. Antiga. Então eu participei de todo esse processo da implantação do sistema única, desde a época das CIMs, né? Das comissões intermunicipais de saúde. Mas o que eu percebo assim é que a gente tem que ser muito objetivo nas propostas, para não virar uma chuva de propostas que não são exequíveis. Tem que pensar na capacidade de articular e implementar as propostas. Sim, nós temos 3 temas que são prioridade: financiamento, regionalização e organização das redes de atenção. E temos também a questão do teto dos recursos humanos dentro do Sistema Único de Saúde. Eu acho que são 3 grandes temas, que 2 estão vinculados à parte assistencial e um está vinculado ao recurso humanos. Porque hoje mesmo a gente discutiu terceiriza ou não terceiriza. Enquanto ficar com 54% o limite dos municípios em gasto de pessoal e a saúde cada vez incrementando mais serviços, cada vez trazendo mais, não tem outra forma. A gente precisa pensar mecanismos efetivos de que a saúde saia do ponto do pessoal do cálculo do limite de 54%. Secretário, eu quero te agradecer por essa entrevista, desejar um bom retorno à sua terra, lá onde a senhora trabalha. E o Quem Fala é Autoridade continua na Conferência Municipal de Saúde de Pelotas, né, acompanhando diretamente. Muito obrigado e bom retorno, viu? Obrigada. Estamos de volta, pessoal, e, bom, como vocês viram aí, o pessoal que falou, né, a gente colocou aí 3 pessoas para falar, foi bem bacana, né, eu tenho que dizer, a conferência de Pelotas, ela foi uma conferência diferente, uma conferência onde a sociedade pôde manifestar-se. Claro que tem muitos, infelizmente, esses muitos que não entendem, né, há uma falta de esclarecimento com o cidadão, o usuário do SUS, sobre como fazer a conferência de saúde, por exemplo, como montar uma proposta. Muitas das propostas que foram para a conferência, só para esclarecimento, elas foram propostas tiradas das pré-conferências, essas que, se vocês acompanharem as nossas fotos publicadas ali no Quem Fala Autoridade, vai ver que eu pude participar de algumas pré-conferências aqui da organização. E o interessante, o triste até, é que as pessoas, quando montaram suas propostas, quando levaram suas propostas, elas levaram pensando somente no seu bairro, somente na sua unidade básica, sendo que a conferência ela não trata apenas de locais, de pontos específicos, não, ela é uma visão mais ampla, é uma visão para o município num todo. Então, tentar trazer melhorias para um único ponto específico não é o objetivo, muitas vezes, da conferência. Claro que serve a pré-conferência, e isso é fato, é verdade, né? A pré-conferência serve para quê? Para que essas propostas que são do bairro, que são propostas feitas para aquela localidade, cabe aos organizadores entenderem e encaminhar como reivindicações através do Conselho, né, e dos órgãos competentes, e ali transformar como propostas para todo o município. Mas, todavia, é um aprendizado a mais, é uma forma de nós crescermos, e em Pelotas, eu acredito, sim,
que Pelotas irá crescer depois dessa grande conferência que nós tivemos. Uma conferência, como eu disse, transformadora, uma conferência diferente de muitas outras, onde pessoas ligadas a políticas vieram inscritas como usuário do SUS. E isso é fantástico, porque há um entendimento em que nós não podemos mais, nenhuma classe da sociedade, ficar longe das pautas que tratam direto da situação do usuário do SUS. O SUS é nosso, eu sempre digo isso e vou repetir, o SUS é nosso, ele é universal, ele tem que ser tratado como tal. Nós não podemos deixar o SUS, por exemplo, ser privatizado, nós não podemos terceirizar aquilo que já é precarizado, nós temos que melhorar. Vocês contribuem, direto ou indiretamente, eu contribuo para um plano de saúde do governo, que o plano de saúde é o SUS. Querendo ou não, esse é o plano da sociedade brasileira. Só que ele tem que melhorar. Para tal, nós temos que correr atrás desses meios para melhorar ele. E o SUS depende da gente, nós dependemos do SUS. O SUS é de todos, é para todos e é por todos. Um plano de saúde universal. E para ser um plano de saúde universal, um plano de saúde que compreende toda a sociedade brasileira, ele tem que ser humanizado, ele tem que ser um plano executável. E hoje, muitos problemas de saúde acontecem porque não há um planejamento, não há uma gestão correta, ou não há também a participação daqueles que têm que ser os fiscais para uma excelente execução dele, e isso é os usuários. Portanto, eu peço para vocês, meus amigos que estão nos assistindo, que irão assistir as demais vídeos, né, as demais entrevistas. No próximo programa vai ter outras pessoas que vão falar, pessoas que são da Secretaria de Saúde, que comentaram, né, porque o programa é curto, ele é de no máximo 1 hora. Então, no próximo programa vai ter a continuação dessas entrevistas. E claro, e não fugindo do tema que hoje circunda a nossa nação, que é a reforma política, nós também conversamos com alguns líderes, né, e vocês já viram nessas entrevistas, que a gente fala sobre a reforma política, porque ela está dentro da nossa sociedade hoje. Não podemos mais voltar atrás. Muitas mudanças já têm acontecido, né, como, por exemplo, a mudança da lei onde cargos executivos não poderão mais competir à reeleição. Então, para não fugir de um tema que já tinha sido proposto aqui, né, no Quem Fala Autoridade, nós continuamos falando disso, mas, claro, o nosso foco no momento é a saúde. Tá? Peço para vocês não deixarem de assistir os nossos vídeos e convido vocês até o próximo programa. O Quem Fala Autoridade fica por aqui, mas não se esqueça, a saúde do trabalhador em primeiro lugar. Esse é o Quem Fala Autoridade. Sem educação não há transformação. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Deus e até a próxima. Tchau.